Quer conhecer um pouco mais sobre a Eucaristia, como ela surgiu e as razões bíblicas e científicas pelas quais nós podemos crer que ela é realmente o que se diz dela? Então se liga só nesse vídeo especial do nosso canal. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo. Nosso vídeo de hoje será um vídeo formativo sobre a Eucaristia, onde irei trazer algumas provas, alguns relatos e também irei partilhar sobre este assunto tão importante, meu testemunho em relação à Eucaristia. Irei dividir o vídeo em tópicos, e o primeiro tópico é o que é a Eucaristia. Eu vejo que muitas pessoas confundem a Eucaristia, não entendem o seu real sentido e acabam até pensando que é apenas uma mera simbologia. Mas não, a Eucaristia é o corpo de Cristo, onde ele está presente em corpo, alma e divindade. Ele está ali presente por inteiro, é uma presença substancial de Cristo. É chamado sacramento de amor, o sacramento onde Cristo se faz presente de maneira substancial no nosso meio. A Eucaristia é um sacramento da Igreja Católica, mas não foi a Igreja que criou a Eucaristia. Quem criou a Eucaristia foi o próprio Cristo. Na última ceia, quando ele proferiu a tão famosa frase: "Este é meu corpo, tomai e comei. Este é o meu sangue, tomai e bebei. Fazer isto em memória de mim." Quando ele disse isso, a partir de então, foi instituída a Santa Eucaristia. Quem quiser conferir um pouco mais sobre isso, é só ir lá na Palavra de Deus, Mateus capítulo 26, versículo de 26 a 28. Muitas pessoas perguntam como é produzida a Eucaristia. Cristo, quando ele deixou a ordem, ele não apenas disse que isto é meu corpo, isso é meu sangue, mas ele disse: "Faça isso em memória de mim." Então ele queria que isso fosse renovado, porque aquele pedaço de pão que ele pegou e disse que era meu corpo, a partir de então aquilo era o corpo dele. Mas ele queria que isso fosse feito frequentemente, em sua memória. Então, os sacerdotes, que são essas pessoas que são instituídas para fazer essa memória, repetem uma fórmula, um texto já pré-estabelecido, repetem algumas frases, e então aquilo que era pão vira o corpo de Cristo. Qualquer pessoa pode fazer isso? Não. São sacerdotes, pessoas instituídas para isso. Por exemplo, o leigo mais santo que existe no mundo, se você pegar o leigo mais santo que existe no mundo e pedir ele rezar: "Esse é meu corpo", num pedaço de pão, nunca vai ser a Eucaristia. Mas se um padre instituído pela igreja fizer isto, irá acontecer, porque ele age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. E assim sendo, ele consegue fazer a memória e transformar o pão em corpo de Cristo. Vejo que muitas pessoas ainda se questionam sobre a veracidade de aquilo que parece apenas pão, se você olhar apenas com a visão humana, ser realmente o corpo de Cristo. Então, muitas pessoas podem dizer: "Gabriel, me dê razões para crer que isso é o corpo de Cristo." Bem, em primeiro lugar, algo bem claro para a gente crer que a Eucaristia é o corpo de Cristo é a palavra de Deus, pois Deus não brinca, e aquilo que ele fala, uma coisa que eu sempre digo é que a palavra de Deus é muito mais do que bonita, ela é verdadeira e poderosa. E na palavra de Deus ele diz: "Isto é o meu corpo." E Cristo não brincou quando ele disse que aquele pedaço de pão era o corpo dele. Sim, a partir daquele momento era o corpo dele. E todas as Eucaristias que nós podemos encontrar nas missas e adoração é o corpo de Cristo, porque ele, através do sacerdócio que ele deixou, ele faz com que pessoas em persona Cristo, ou seja, na sua pessoa, na pessoa de Cristo, possam fazer isso novamente. Consagrar aquilo que era pão, transformando uma outra fonte de razão para crermos que a Eucaristia é o corpo de Cristo, são os milagres. São sinais extraordinários de Deus que confirmam que aquilo que realmente nós professamos que é o corpo de Cristo é realmente o corpo de Cristo. Os milagres, que chamamos de milagres eucarísticos, já são mais de 130 milagres em todo o mundo, sendo que dentre eles o de Lanciano e de Siena são os mais conhecidos, e vão desde milagres de aquilo que é aparentemente pão se transformar visivelmente em carne, e pessoas que passaram por mais de 30 anos vivendo apenas, se alimentando apenas da Eucaristia. Existe inclusive, vocês podem pesquisar, um milagre que o Papa Francisco, quando era cardeal, lá em Buenos Aires, acompanhou durante 3 anos iniciais e também
quando foi para os cientistas estudarem todo um processo de um milagre muito recente e muito impactante. Algo muito importante de se esclarecer é que a ciência comprova estes milagres. Como assim? Todo milagre na Igreja Católica, para ser declarado milagre, ele tem que passar pela ciência. E ele não pode ter uma explicação natural. E então, todos esses milagres, e por exemplo, partindo do milagre de Lanciano, um dos mais antigos e famosos, ele foi comprovado pela ciência. A ciência não tem explicações para ele. Na jurisdição, vamos assim dizer, científica, não há explicações, somente pela ação divina. Por exemplo, o milagre de Lanciano, a Eucaristia, que o padre duvidava que era o corpo de Cristo, se transformou visivelmente em carne e em sangue. E isso foi comprovado que aquela carne era carne de coração humano. E o sangue que foi encontrado é o mesmo sangue que foi encontrado no Santo Sudário de Turim. Você pode estar se perguntando agora ou pensando, mas aí são cientistas da igreja, que a igreja contrata simplesmente, ou então padres cientistas. Não, toda vez que vai se ter uma investigação dessa, como no caso do Lanciano, são convidados especialistas neste tipo de assunto, pessoas renomadas. Alguns desses, quando investigam certos milagres eucarísticos, nem sabem que se trata de Eucaristia, como por exemplo neste milagre de Buenos Aires, onde os cientistas estudavam aquilo que era um pedaço de carne, de coração humano, que até então, durante as pesquisas, após 3 anos que tinha acontecido o milagre, ainda tinha células vivas. E eles até pensaram que era de um coração, que foi tirado de um coração que não estava batendo. Mas eles não sabiam que aquilo era de uma Eucaristia, de uma hóstia consagrada. Só vieram saber depois de todas as confirmações do processo. Você pode estar se perguntando, Gabriel, mas eu sei que a ciência comprove, que a palavra comprove, o magistério da igreja, a tradição comprove que ali é o corpo de Cristo, mas é difícil porque ali parece pão, tem peso de pão, gosto de pão. Sim, tem gosto de pão, parece pão, mas é para vocês entenderem a questão de aparência e aquilo que é a essência da coisa, eu preciso recorrer a uma teoria filosófica, que o padre Paulo Ricardo explica muito bem no seu vídeo, que eu vou deixar aqui o link embaixo, que é a teoria de acidente e essência. Acidente são as aparências das coisas, aquilo que nós podemos enxergar das coisas, não só da Eucaristia, mas de todas as coisas. E a essência é aquilo que ela realmente é. Para você entender, eu vou usar o mesmo exemplo do padre Paulo Ricardo, mas em vez de tratar dele, eu vou tratar da minha pessoa. Por exemplo, se você chega na minha casa e você vê uma foto minha, todo bonitinho, fofinho, lá com meus 8 anos, 3, 4 anos, vamos dizer, você vai ver que naquela foto eu estou muito diferente daquilo que eu estou hoje. Muito diferente mesmo. Ou seja, os acidentes daquela época, 3, 4 anos, são diferentes dos acidentes de hoje. Porém, o mesmo Gabriel daquela foto é o Gabriel de hoje, não em aparência, mas em essência. É o mesmo Gabriel Moura Moraes. O mesmo. Ou seja, os acidentes, a aparência mudou, mas a essência não. Da mesma forma, com a Eucaristia, quando o Padre consagra aquilo que era apenas pão, vira corpo de Cristo. Aparentemente ainda é pão. Aparentemente ainda tem gosto de pão, peso de pão. Mas em essência é corpo de Cristo. Ocorre a transubstanciação, muda-se a substância, mas permanece a aparência. Se você a partir de agora acredita, achou interessante a história da Eucaristia e fica se perguntando, Gabriel, eu não conhecia, eu quero buscar, então eu já conheço, mas eu quero buscar mais a Eucaristia, como eu faço? Bem, você pode encontrar a Eucaristia tanto na adoração. Para a adoração você basta chegar na presença do Santíssimo Sacramento, que pode estar exposto no ostensório, aquela base que se coloca a hóstia, ou até mesmo quando estiver dentro do sacrário, aquela, vamos chamar assim, casinha em que se guarda o Santíssimo Sacramento. Você se coloca de joelhos em sinal de adoração e ali vai adorá-lo com muito respeito, contemplação e também aproveitar para adorar e fazer um ato de reparação. Há tantas vezes que Jesus Cristo sacramentado é profanado, quando igrejas são arrombadas, as hóstias são jogadas ao chão, e em tantos rituais de magia negra são utilizadas hóstias consagradas para blasfêmias. A outra forma muito importante de se encontrar com Jesus Cristo Eucarístico é a Santa Missa. E para você que quer saber como comungar e dessa graça de comungar, poder tocar Cristo substancialmente de uma maneira toda especial, você precisa se preparar.
você precisa ser batizado, ter feito a primeira Eucaristia, obviamente, ter feito essa preparação, a primeira Eucaristia, e estar em estado de graça. O que seria estado de graça? O que eu chamo de estado de graça? É não estar em pecado grave. Em pecado você vai estar, porque nós somos pecadores. Mas se você estiver em pecado grave, você não pode, por esse período, até confessar, comungar. Por exemplo, algo muito corriqueiro. Se você já tem relações sexuais antes do casamento, isso é um pecado grave e te impede de comungar. Eu preciso te esclarecer isso. Não é uma condenação, mas você, para comungar, você precisa se arrepender, se confessar e aí sim comungar. Porque senão você vai estar cometendo um sacrilégio. E o que a própria palavra de Deus, não sou eu que te condeno, não sou eu que estou dizendo que é errado, mas a própria palavra de Deus diz que quando comungamos em pecado grave, nós estamos comungando a nossa própria condenação. É algo muito grave que ofende nosso Senhor Jesus Cristo. Outro fato que é tão importante você se preparar, se confessar para bem comungar o Senhor, é a relação. Pensa aí, quando você vai receber um grande amigo, uma pessoa importante na sua casa, você não faz uma faxina, não se prepara? Da mesma forma, e dessa vez você vai receber um rei glorioso que se entrega, se faz pequeno, se faz humilde, se entrega na Eucaristia, sim, é um pequeno, humilde, mas continua sendo Jesus Cristo, aquele que é glorioso, e precisa que você se prepare, esteja pronto para recebê-lo e comungá-lo da melhor forma. Se você não pode, está em situação de pecado grave, enfim, qualquer situação que eu não imagino neste momento, você pode pedir a comunhão espiritual, onde você não vai comungar a Eucaristia, você pode ter uma comunhão com Cristo, clamando o Espírito Santo, e ali a comunhão vai acontecer de outra forma, mas vai acontecer, tá certo? Bem, quero deixar um testemunho para você, que se você não conhece bem a Eucaristia, não comunga, ou tem comungado em sacrilégio, mas eu tenho certeza que vai mudar tudo isso a partir desse vídeo, pela graça de Deus, onde eu espero que você não tenha se sentido magoado. Eu testemunho que eu também achava que tudo isso era mera simbologia, e eu já comunguei pensando isso, até que, mesmo sendo crismado e tudo mais, eu tive que perguntar a uma pessoa do Shalom que me esclareceu que não era mera simbologia, mas era o próprio corpo de Cristo. Um outro testemunho sobre a Eucaristia foi quando eu estava na igreja com um amigo meu que partilhava sobre um momento difícil, que estava em pecado grave e por isso não poderia comungar naquela missa. Começou a missa e na hora da comunhão, orientei a ele que clamasse a comunhão espiritual. E quando eu fui comungar, por uma graça de Deus, como um sinal, o sacerdote não percebeu e vieram 2 hóstias juntas. E eu pude comungar e eu sentia que naquele momento era Cristo falando com ele, querendo dizer que também ele estava querendo comungar com ele. Ele não poderia, mas que ele deveria procurar o máximo urgente possível se confessar para poder voltar a comungar, porque a sede de Deus de fazer comunhão com ele era tremenda. Por isso vieram 2 Eucaristias, como se fosse uma para mim e uma para ele. Bem, eu quero te deixar aqui uma mensagem para que você pare, pense, reflita. Nossa, é Deus ali, é o próprio Deus que se faz presente. Devo adorá-lo. Busca uma relação de intimidade. Lembre sempre daquela ejaculatória. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Busque essa relação. Ame mais. Incentive mais as pessoas a ter essa experiência com Cristo Eucarístico. Antigamente, o que sustentava o povo era o maná, era o pão descido do céu. Hoje, o que sustenta o povo de Deus é a Eucaristia, o alimento dos céus. Aquele verdadeiro, que como a palavra de Deus diz, é verdadeira comida, é verdadeira bebida. É o nosso verdadeiro alimento espiritual, que devemos recorrer todos os dias quantos possíveis. Uma outra coisa importante ressaltar é que quando Cristo dizia que ele daria sua carne para comer, que seria sustento, isso escandalizava o povo da época. E atualmente você se prostrar diante daquilo que parece pão, apenas parece, é loucura para muitos. Mas isso não importa, o que importa é estar em comunhão com este Deus tão maravilhoso. Para encerrar o vídeo de hoje, 3 recados. O primeiro, eu te convido a estudar mais sobre a Eucaristia. Vou deixar aqui alguns links para que você possa estudar e propagar esse conhecimento, porque a gente só ama aquilo que conhece. E Jesus Cristo sacramentado deve ser adorado, deve ser amado, mas só será amado quando for plenamente conhecido, e você deve propagar esse conhecimento. Segundo ponto, te peço, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer o que é verdadeiramente a Eucaristia. Se você gostou, deixe seu curtir, se inscreve no canal, porque nós temos essas formações de vez em quando, teremos em breve as formações sobre a evangelização e temos também o nosso vlog, onde a gente tenta passar a mensagem de Deus de uma maneira bem diferente, através do humor, da descontração, de uma linguagem bastante jovem. E o terceiro recado é um reforço, busque mais a Eucaristia, a adoração, a comunhão com esse Deus maravilhoso.
Para encerrar o nosso vídeo, eu utilizo a frase de Mateus Moreira, ele que é beato da Igreja Católica, que em Natal, junto com outras pessoas, foi cruelmente assassinado, pois os holandeses chegaram na Santa Missa, que eles estavam celebrando, estavam participando, e obrigaram todos a renegarem a fé, renegarem a Jesus Cristo. E ele, junto com os outros, não poupou esforços, entregou sua vida para ser fiel a Cristo. E, ao ter seu coração arrancado cruelmente, ainda em vida, pelas costas, ele usou suas últimas forças para dizer: louvado seja o Santíssimo Sacramento. E esse é um grande testemunho de fé, de amor à Eucaristia. Possamos ser imitadores, que o beato Mateus Moreira possa interceder por cada um de nós. Deus te abençoe. Até a próxima. Fui.